Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do SalubriCast. Sou o Dr. Felipe Pacheco, médico do trabalho, proprietário lá do Salubritar. Estamos aqui com o José Rodrigo, meu sócio lá na empresa, e hoje trazemos um convidado para um assunto que não é muito comum da gente ouvir falar, da gente discutir na área de saúde e segurança do trabalho, mas tem tudo a ver com saúde e segurança do trabalho, ainda mais no nosso ambiente aqui em Minas Gerais, né? Estamos aqui com o Álvaro Pereira. Vou ler aqui o currículo só para vocês terem noção da encrenca que é o homem. De quem tá aqui, né? Ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, 2004, gaúcho, firme e forte. É internacional ou Grêmio? Grêmio. Grêmio. Muito bom. Especialização em georreferenciamento de imóveis rurais pela Universidade Vale do Rio dos Sinos. Mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E doutorado daquele modelo sanduíche, né, na Universidade de Purdue, Estados Unidos. É assim que pronuncia mesmo? Purdue. Purdue. É professor universitário na Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, certificação ANEAC para trabalhos em altura e compõe a diretoria da FGS Geotécnica, coordenando equipes de acompanhamento técnico de obra. O Álvaro, ele é diretor, né, como eu acabei de informar aqui, diretor de um dos clientes nossos da Salubritar, da FGS, e trabalha muito fortemente prestando serviços nas minas aqui, né, da Vale, aqui na região. E hoje a gente vai conversar com ele sobre a segurança nessa operação, muito focado na parte de taludes, né, Álvaro? Muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, para a gente ter essa conversa aqui. E, Zé, começa lá. Na verdade, assim, depois da leitura do currículo do Álvaro, né? O Álvaro, eu falo quando a gente trocou mensagens ali para conversa e era um assunto que eu gostaria de trabalhar, para a gente tirar algumas dúvidas, inclusive minha mesmo, nesse processo. Eu acho que é um assunto que faz jus a uma discussão de amplitude grande mesmo na parte de segurança. Com certeza. E aí, assim, primeira coisa que eu acho que a gente inicia para quem está ouvindo a gente, o que é uma segurança? O que se define como segurança, né? E no talude ali. O que é um talude? Talvez para as pessoas que estão ouvindo fora assim, gente, o que é isso? A gente está falando um pouquinho antes. Às vezes eu não sei o nome, mas eu convivo com aquilo ali para não saber reconhecer. O talude é relativamente fácil de definir, né? Então, qualquer lugar que tu vai subir, que tu vai caminhar, que tem uma inclinação, que gere qualquer esforço, tu já está num talude, né? Então, Belo Horizonte tá fácil, então. Qualquer lugar que tu vai andar aqui, né? Ou seja, qualquer plano inclinado. Né? Aí, em termos de segurança, começa a entrar qual a inclinação, qual a altura, né? Aí que envolve aquela questão assim, tá? Que tipo de risco que a gente vai falar, o que a gente vai avaliar? É da pessoa que vai andar dentro, é o que tem embaixo, é o que tem em cima, é o material que constitui ele, é um talude natural, né? É um talude artificial, um talude construído, né? Por escavação, sem escavação. Aí é um simples começo, né? Ô Álvaro, você está falando assim dos tipos de talude, uma coisa que seria a segunda pergunta que eu ia fazer, era o seguinte: as pessoas às vezes, assim, tem gente que a maioria não vai saber o que é talude. Eu coloco a maioria, assim, tô colocando porcentagem não, mas eu acho que se a gente perguntar aqui pro pessoal hoje, que não é da segurança específica, falar assim, você sabe o que é um talude? A pessoa, não, com esse nome, já ouvi falar, mas não sabe. Mas até pela definição do mar, eu acho que até coisas do nosso dia a dia, a gente realmente não imaginava. Por exemplo, que o Álvaro já comentou aqui com a gente, apesar de trabalhar muito fortemente em Minas, né? Faz projetos em área de construção de estrada, ferrovia. Então, se o pessoal tá lá fazendo uma estrada, tá fazendo um corte lá no morro, né? E vai ter que fazer aquela fundação antes de passar asfalto e tal, vai ter que trabalhar talude ali. Vai trabalhar no talude. Qualquer plano inclinado, né? É classificado como talude. Talvez a gente não conheça muito, ou não seja tão difundida essa palavra, até como os meios de comunicação tratam ela, né? Ou uma linguagem mais simplória, né? Ou a queda de barreira, queda de encosta, barranco, né? Então tem esses outros nomes ali que tá. E também ela não é muito presente, né? Teoricamente no dia a dia. A gente vê isso muito agora no período chuvoso, né? Que é que ela fica em evidência, assim, fechando estrada, né? Causando desastre em vilarejos ou em bairros
de condições um pouco mais precárias, né? Aí que a gente começa a ver que ele Os existe dramas. e o relembrar Aham. ele, né? Ô, Álvaro, e aí, assim, você tá falando da questão da talude, uma coisa que eu perguntaria, assim, como é que você começou nessa área, assim? Em que momento, Álvaro, assim, sei que você não trabalha só com isso, mas também trabalha com isso. Sim. E aí, assim, também era novo para você? Ou você teve interesse desde o Não, início? Como super é que novo, foi? foi super novo. Eu entrei na faculdade de engenharia civil, mas na verdade nunca imaginei trabalhar nessa área, não conhecia, né? Tinha dois grandes sonhos, ou duas grandes dúvidas. Um era trabalhar na Petrobras, né? Uhum. E talvez trabalhar com a parte de transportes. Apesar de ser civil, costumo brincar e dizer que nunca trabalhei e nunca me imagino trabalhando na construção civil. Uhum. Aí na metade da faculdade conheci, né? Conheci essa área, comecei a iniciação científica e aquela coisa, eu gosto muito do ar livre, né? Gosto muito de montanha, gosto muito de não ficar preso só no mesmo Numa ambiente, num parede, escritório, escritório. né? E foi unindo o útil ao agradável, né? Então, foi encontrando, foi me desafiando, né? Porque apesar, eu costumo até brincar com meus alunos, eu posso falar na aula, vocês não podem escrever na prova. Porque a geotecnia tem muito isso. Tu nunca tem uma resposta certa. Não existe uma solução padrão, sabe? Tu tem N fatores que podem mudar 10, 15 metros assim, de Sim. distância, de um lado para o outro, pode ter uma condição completamente diferente. Aí tu vai fazer a pergunta: o que está acontecendo aqui? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Depende do que? Depende do tipo de solo, entendeu? Esse é o tipo de solo que tem ali, depende do que tu vai Uhum. fazer, depende de como é que tava, sabe? Então é uma área muito cativante, assim, que me considero uma pessoa curiosa, sabe? Então eu gosto muito de viver esses enigmas, esses desafios aí É, que a gente encontra. assim, até pessoalmente, eu tomei um susto, né? Quando eu fui conhecer a atividade Uhum. do pessoal que estava fazendo a análise lá do talude, né? E eles tinham que fazer coleta de amostra nos pontos do talude e tal. Rapaz, Isso parecia foi que numa o visita cara. que você fez, não foi? No acompanhamento? Foi Foi até com a para FS. conhecer a Aham. atividade mesmo do pessoal lá da FGS, né? E o pessoal tem que ser assim, é quase aquele povo que você vê no canal off, né? É, Escalando montanha, Uhum. cinta e desce. É adventure E mesmo, depois né? tem que trazer um peso lá de uns 5 quilos, sei lá, talude acima e vai ancorando as coisas e tal. Aí eu tive a percepção, que eu não desconhecia, né? Mas tem uma questão de trabalho em altura muito forte envolvida para a atividade do pessoal que está ali, né? Fazendo aquela análise, fazendo a coleta. sim, sim. Ela para mim também foi novidade, né? Isso foi até uma ideia do, do Felipe Gobi, que é o diretor Uhum. principal da FGS, né? Ele que quis implantar esse tipo de acompanhamento dentro da FGS, da empresa, em que os engenheiros, né, todo o nosso corpo técnico, tivesse a capacidade e conhecimento de estar onde realmente acontecem os problemas, né? E claro, né, com segurança, com capacitação. Aí existe, hoje já está bem mais difundido, começou com o IRATA, que é uma Uhum. certificação internacional de acesso por corda. Ela é voltada muito mais para a área industrial, Sim. né? Aham. Empresas Plano de inclinado, indústrias, acesso por plataformas corda. petrolíferas, navios, etc. E coisa. Isso chegou aqui no Brasil, né? Já para atender principalmente a indústria offshore no início da década de 2000 lá. E a gente acabou, né, entrando nesse meio ali em conjunto, né? Claro, a nossa atividade é um pouquinho diferente de quem executa propriamente dito, né? Porque esses Uhum. são os que sofrem de verdade, né? Mas em termos de risco a gente acaba se expondo um pouco mais, porque geralmente a gente é o primeiro a chegar lá, né? Então a gente chega antes de começar a obra, a gente chega para fazer uma avaliação, a gente chega numa condição que o talude, a situação, a região não está Não tá estável. estável. Aham. Você Ela tem que é, vai identificar isso, né? exatamente, né? Então é sempre aquele limite, assim, tá, mas posso ou não posso, né? Então a gente e quem trabalha conosco tem que ter a capacitação para poder julgar se aquilo lá está seguro ou não, né? Tanto para se preservar como
pensar as próximas etapas do desenvolvimento do projeto. O Álvaro, você falou uma coisa muito importante, assim, e a gente vê até nas questões de exposição, às vezes o trabalhador mesmo a uma situação de risco ali, do perigo ali, você pode trocar a percepção. E quando você fala assim, o Felipe Gobi, talvez a gente sabe por nome, por de acompanhar todo mundo ali. E aí, assim, quando ele fala dessa percepção de quem de fato planeja a segurança, de faz o planejamento ali daquilo, trabalhar de maneira segura, conhecer, eu acho que é excepcional, algo que precisa realmente acontecer. Por quê? Eu enxergo assim, gostaria de ouvir sua opinião também, muitos trabalhadores que trabalham diretamente com o talude ou não tem essa percepção de o quão aquilo ali traz uma situação perigosa para eles. Vou te dar um exemplo claro. A gente pode falar a situação, mas não pode citar o cliente. E aí, às vezes, o cara só tá andar na estrada e ver uma obra na estrada. É só pegar a estrada. Eu puxei exatamente para isso. Às vezes, você tem uma estrada, o cara tá ali, sei lá, fazendo uma construção de rodovia. Cara, e faz aquelas pilhas enormes ali. E aí, o cara vai cavacando, vai tirando a janela lateral, e o negócio é um plano inclinado de 90 graus, e o cara tá lá em cima, com a pá tirando, jogando para cima do caminhão, só que, cara, ele mesmo não tem noção, nem, às vezes ele tem uma noção, mas ele não sabe o tamanho que aquilo ali pode gerar exatamente um acidente que muitas vezes é fatal. Exatamente. No trabalhador, e eu não sei se você percebe isso no seu dia a dia. Né, que isso que tu comentou, assim, tem um lance de aventura, né, de uma esporte radical, ali, né? Tem isso, né, é divertido, é prazeroso, mas aí todo mundo quer, tu não tem medo, né, daí eu falo, não, tenho medo, e espero sempre ter medo, porque o medo é o que te eu acho que segura, é a atenção necessária para a gente não fazer bobagem. Exatamente. Então, né, sempre reforço e outra coisa que tu comentou ali é a questão do esforço, né? Isso pega demais. Então não é qualquer pessoa, tu tem que ter um mínimo de preparo. Quando tu escolhe trabalhar nessa área, tu tem que saber que além da tua cabeça, obviamente, né, que é o que a gente produz, tu precisa ter o teu corpo preparado para isso. Não que tu vai ser um super atleta, sim, mas é uma atividade super desgastante. O equipamento pesa, né? Tu vai somar tudo que a gente tem, a gente carrega próximo de 10, 12 quilos de material. Né? Tu tem que esticar ou puxar a corda, é uma atividade muito exaustiva, né? Sei lá, não é incomum tu descer talude de 100 metros. Então, na questão de segurança, tu trabalha com 2 cordas, o que a gente chama de corda backup, né? Então, são 2 cordas de 100 metros para carregar, para puxar. Né? E não é qualquer corda, E né? não é qualquer corda. O tamanho específico, isso, né? tem o diâmetro, Exato. tem a condição de quão elástica ela pode ser, ela não pode ser totalmente elástica, ela não pode ser totalmente dura. Né? Tem o próprio equipamento que não é um equipamento fácil de se deslocar, sabe? Então, quando tu tá trabalhando, essa é uma grande diferença. Quando tu tá trabalhando numa área industrial, tudo é mais fácil, né? Tu não tem uma árvore, tu não tem um ambiente mais controlado, né? Tu não tem buraco no chão, né? O equipamento chega ali bonitinho na porta, prontinho, né? Prontinho. E aí, assim, eu vou te perguntar uma coisa, o Alto falou ali, eu lembrei de perguntar uma coisa aqui. Você viu para mim também, mas eu vou perguntar para você. E aí, quando a gente fala o Álvaro falou dessas questões ali, até do porte, não do porte, mas da preparação física das pessoas, né? Será que o cara, na hora que vai fazer a análise clínica do colaborador, vai fazer um exame clínico ali, anamnese principalmente, será que se atenta? O médico lá se atenta? Eu tô falando assim, não só o médico, mas a equipe inteira que tá trabalhando. O cara aqui, por exemplo, eu sei que na salubridade a gente faz isso, até porque a gente tem cliente que exige isso, de olhar, IMC do cara, sabe? Assim, se o cara pratica alguma atividade física, se tem algum problema respiratório, mesmo que menor, porque não conhecendo a atividade, e aí eu tô falando para aqueles locais que fazem, eu faço mais barato, a consulta já, sabe assim, expõe a situação de uma pessoa de maneira desnecessária e que nós estamos falando de atividade crítica. Exato. Nós não estamos falando de uma atividade de trocar uma lâmpada que há E aí, assim, eu pergunto, como é que tá? Como que você acha que a galera, principalmente da saúde, principalmente da parte da medicina, vê isso? E como é que se porta diante da situação? Pois quando a gente tem esse tipo de conversa, eu acho muito importante para a gente abrir a cabeça, identificar situações que saem realmente do livro, sai da teoria. Exato. Né? Porque
É aquela situação. A gente, quando imaginava uma atividade para FGS, quando a FGS chegou pra gente, né? Ah, faz avaliação. A gente pensou, pô, os caras fazem. Os caras chegam lá no computador, senta, faz um projetinho, Vai pro campo e executar, vai lá no galera. campo olhar a equipe executar. Vai tá lá de longe, né? Aí não, beleza, é isso. Ah, não, acho que tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Vamos lá conhecer. Na hora que você vai lá conhecer, você vê esse tipo de situação. Exatamente. Rapaz, galera aqui tem que ter no mínimo, um espírito diferente. Um espírito mais destemido. E aí, se você na área da medicina, se você não tem esse exercício de levantar e ir lá conhecer, você realmente não consegue identificar a peculiaridade daquela atividade, até mesmo para na hora que você está recebendo, até mesmo não, né? O fato da gente querer conhecer a atividade é justamente para isso. Na hora que você recebe a pessoa, você já consegue ter situações que não estão ali naquele dia a dia, não está naquela rotina. Né? Por exemplo, eu sei que é um trabalho à altura de difícil execução, não é igual o andaime na obra. Não. Não é espaço Tem que livre, carregar, né? exatamente, é uma área livre, aberta. Então, se a pessoa, Felipe não gosta de altura, o cara vai desavisado querer entrar ali naquela atividade e tal, né? E se tem esse tipo de situação, tem uma fobia nesse sentido, obviamente vai gerar uma incapacidade mesmo para aquela atividade, né? A gente faz uma bateria de exames complementares para identificar algumas situações, se tem alguma alteração cardíaca, se tem alguma alteração cerebral, né, no eletroencefalograma, e vem aquelas discussões, isso realmente é necessário? Falou, necessário é porque eu preciso investigar tudo que eu posso. Se a ferramenta não me dá um diagnóstico preciso, pelo menos é o que eu tenho na mão, vamos fazer, vamos executar. Né? Mas aí a gente tem que realmente conhecer a atividade. E é o tipo de coisa que me assusta, porque na hora que a gente tem esse bate-papo assim, eu falo, cara, não é possível. Então quer dizer que aquele cliente nosso que faz construção pesada em estrada, ele vai ter que lidar com talude. Eu posso ter alguém lá que faz a mesma coisa que um engenheiro da FGS faz? Posso. Pode. E assim, eu falo, cara, Isso. não é possível que eu tô deixando passar um trem desse batido. E eu acho que esse tipo de conversa que a gente tem, o Álvaro vem aqui, a gente começa eu não gosto de usar a palavra refletir, porque parece que todo mundo é igual, mas pelo menos usar a situação para ser crítico nos processos. É abrir a cabeça. E aí é isso, é entender Exato. que um outro cara que é assim, ó, entra alguém que é parecido, e aí a necessidade de falar assim, ó, entra alguém, pega o KINAI, é parecido com o FGS, fulano, aqui, não se emite, que as pessoas muito, o Álvaro fala com a gente assim, mas a minha atividade é fácil, é só vocês emitir o documento. Em hipótese alguma, cara, existe um nome de responsabilidade, isso, e é uma coisa importante que você falou. E tu não dá segurança pro processo, tu não Isso, valida o processo, né? exatamente. Então tudo que tu vai cobrar ou fazer adiante, tu não consegue fazer. Isso pode gerar um problema grande para ti depois, né? E daí, falando nessa linha, até eu acabo sendo gestor, eu acabo, né, responsável por todo mundo lá, por toda a equipe, né? Tá, né? A volta e meia eu brinco, né, os meus meninos sozinhos lá para atividade de campo. Aí eu costumo falar e tentar dar essa tranquilidade. Não força, sabe? Não tenha vergonha de dizer que não aguenta, de que não dá, de parar, de descansar, porque depois, pra te tirar dali, meu filho... É um parto. Quando você fala isso, Álvaro, eu me lembrei de uma outra coisa, assim, de falar com o Álvaro, assim, porque a gente fala do talude, não que esqueça, né? Mas talvez puxa um outro assunto, que a gente fala da 33 também. A gente fala do espaço confinado. Porque pode gerar, né? Então, assim, nós estamos falando de altura da 35 ali, de uma situação específica. E é importante quando o Álvaro traz essa necessidade de uma certificação da 35 mesmo, da INE 35, porque não é incomum também, Álvaro, a gente encontrar no mercado galera que vai lá 1 hora e fala assim, eu te emito certificado, cara. Você está emitindo certificado para alguém para atividade mega crítica, nós estamos trabalhando pelo menos 2 aí, ou 3. Talude é uma atividade crítica. Total. Altura é uma atividade crítica. Se gera um espaço confinado também, você tem um risco ali de engolfamento, dependendo da situação. E nós estamos falando de uma exposição de alguém que tem um risco iminente de óbito mesmo, de morte ali. Sim. Então, assim, falar disso é falar de uma coisa muito importante, que vale para todo mundo, assim. E aí a gente fala da 33, nessa situação também, que é espaço confinado. Você falou da 35. E entender, assim,
com a situação, quando a gente está falando da estabilização, da segurança do talude ali, que não é algo que, de vez em quando vai acontecer. Às vezes, na estrutura de construção, ele existe, né? É muito. E uma pergunta que eu vou te fazer, a gente estava no outro cliente, ele falou assim, a gente vai construir um viaduto, mas não é um viaduto com estrutura de concreto. Aí ele falou assim, é um viaduto que vai receber duas laterais e a gente vai colocando, pré-moldado, imprensando coisa as coisas ali do outro. E a gente perguntou ele assim, tá, a estabilização disso aqui, aí a gente perguntou, o engenheiro estava com a gente, isso aqui é um talude? Ele falou assim, mas o que é talude? Então, assim, era um engenheiro, comandava a obra e às vezes ele tinha essa dificuldade. E a outra pergunta que eu te falo assim, como é que você acha que está essa discussão do talude na formação de quem está indo para a área mesmo, na cara que vai ser gestor, em alguém da graduação? Como é que esse assunto está? Olha, no meu meio, ele é bem difundido, obviamente, né? Tipo, eu trabalho com isso. Você garante isso, né? Tipo, tem que ser. Não, eu digo no meio que eu convivo, né? Sim. Nos clientes, que eu acabo atendendo cliente que nos procura com problema disso, tá? Mas aqui em Minas, eu acredito que, principalmente na parte de engenharia, ela é mais difundida, né? Infelizmente, pelo histórico de acidentes que a gente teve aqui, né? Nas barragens, ou nos períodos chuvosos, né? Que esse ano se concentrou muito mais na região de Antônio Dias, né? Mas a gente tem ali rodovias destroçadas, né? Arrebentadas, novas ali. Tem agora na região no litoral de São Paulo, né? Sim. Então isso acaba ficando muito no meio da engenharia, isso aqui. A próprio pessoal da Defesa Civil, né? Que trabalha muito com essa questão de gestão de áreas de risco nessa situação. Agora, falando mais na parte de vocês, falando como um técnico, eu noto assim que falta um pouco de conhecimento mesmo. O pessoal não conhece não só o conceito de talude, como a atividade em si. Até puxando um gancho que tu comentou ontem, tem uma grande diferença que até citei no currículo, né, profissional, a ANEAC nível 1. Né? O NR35 lá é um curso, o curso de NR35 lá exige uma carga horária teórica prática de 8 horas. Né? O tipo que a gente sabe que a prática isso aqui é um talabarte, isso aqui é um paraquedista, tu faz assim, assado e bola para frente. Né? O curso do ANEAC não, eles são 40 horas de treinamento. Né? Então ele tem lá 4 a 8 horas, agora não me lembro direito, de parte teórica e 32 horas de corda, né? Pendurado lá, sabe? E mais a prova no sexto dia, né? Se a pessoa sobrevive, tem a prova prática e a prova teórica, né? Então já a qualificação é bem diferente, né? Nesse sentido, né? E o pessoal que vai acompanhar as atividades, principalmente quando falando em relação aos clientes, com toda razão, né? Quando o que tu não conhece, tu tem que ser mais restritivo, né? Tu nota que tem uma certa insegurança. Tá, mas como tu faz isso? Como tá? Até puxando aqui para discussão, né? Uma coisa que não é que me incomoda muito, mas que eu sempre tento. Quando a gente vai chega na área pela primeira vez, a gente tem que garantir que as nossas cordas não vão arrebentar. Ou seja, tem que fazer uma ancoragem lá. Pode fazer uma ancoragem artificial, lá que tu faz uma perfuração, instala uma chapeleta, essa que tu vê de montanhismo normal lá. Ou tu usa um elemento natural. Estou falando para taludes de geotecnia, né? Que é a situação mais crítica que a gente tem. Aí tu vai procurar a legislação, tá? Qual é a carga que tem que suportar? Não tem uma carga própria. Tu acha num determinado lugar lá que todas as ancoragens têm que resistir a 1.500 quilos. Você não tem um dinamômetro lá pra ficar? Tem, daí tu tem que levar o dinamômetro, tem que levar a talha, etc. Tá, até aí tudo bem, mas poxa, 1.500 quilos, né? Por mais que o cara esteja pesado... Para nós que a gente não carrega equipamento, sabe? Então a tua ancoragem, ela, sei lá, suporta 2 vezes a carga dos equipamentos que tu tem, né? Antes de estourar a ancoragem, vai estourar teus equipamentos, né? Sabe? Tipo, para equipamento, tudo bem, tu vai carregar um negócio 400, 500 quilos, né? Mas, poxa, tem uma pessoa lá
100 quilos, 110 quilos, 120 quilos, tu puxa num ângulo muito, muito aberto, pode dobrar teu peso lá, tu ainda tá com sobras e mais sobras, Uhum. né? Então tem, e daí nisso ali, tá, a pessoa se apega nisso, não, eu quero os 1.500 quilos. Não, mas como tu vai fazer? Não, mas isso não pode isso. Não, mas isso. Daí tu vai lá, não, então, né? Tá certo, vamos lá, vamos esclarecer. Isso aqui é assim, né? Isso aqui tá assim, isso aqui tá E esse de 1.500 quilos está na nossa legislação. tá na nossa legislação. Agora vai me fugir da onde que tá o lugar, Pois é, mas é mas mais é um o pontinho único, que eu vou pro meu eu, tema. é, Onde que a legislação atrapalha a vida da gente? onde que tá Mais esses, ó. esses 1.500 quilos, velho. O que a gente fala assim, aplicabilidade daquilo, né, Álvaro, assim, você não está Aí considerando dele, isso, né? por exemplo, a NR35 fala que a tua capacidade de carga do trava-queda tem que ser de 6 kN, que é 600 quilos. Então né, Não, e o Álvaro fez um comentário interessante, que é uma coisa que a gente discute muito aqui, Álvaro, que é a gente tirar um pouquinho o foco da legislação, né? Porque que nem você deu esse paralelo, que para mim é ótimo. A gente tem um treinamento que está previsto numa norma, né, na NR35, que ele tem essas e essas características. Uhum. Pô, aquilo ali realmente capacita a pessoa para fazer atividade? Põe em dúvidas. mas Mas eu. depende. Não, pois é, mas Para eu te- nossa atividade, eu acho que não. Pois é. Mas aí você tem uma outra capacitação, a NEAC, que aquela é ok. Uhum. Aí me chega o Álvaro, lá para executar a atividade, tem a capacitação da NEAC, tá lá, tudo bonitinho. Uhum. Que empresa que vai deixar ele trabalhar sem o treinamento da NR35? Nenhum. Todo mundo vai pedir Tá o bonito. raio do certificado de treinamento, mesmo que ele tenha um que seja muito melhor, né? Que seja muito mais, que ele tenha uma capacitação muito melhor, Uhum. mas não, você tem que ter, porque a legislação manda ter o certificado de NR35, então você não pode fazer aquela atividade, a empresa exige. A gente entra numa redundância onde de novo, a legislação meio que cria um paradoxo, as pessoas se ancoram naquilo. E muitas vezes, aí chega uma empresa cliente, alguém para fazer o treinamento, você até oferece os dois. Ó, eu tenho esse aqui de 8 horas, que custa X. Mas eu tenho esse aqui de 40 horas, que custa 2X. Só que ele é obrigado a comprar o de 8 horas. Entendeu? Tipo assim, não adianta eu ofertar uma coisa melhor, porque ele tem que ter. Aqui é treinamento Tem que ter porque o uma básico. norma obriga ele a ter aquilo. Então, assim, a gente cria um paradoxo onde eu estou sendo menos protetivo em relação à saúde e segurança do trabalhador por força da lei. Até mesmo a questão de equipamentos, né? Tipo, do CA e do CE. Né? Tipo, no início, até quando a gente começou, hoje o mercado já evoluiu um monte. Hoje a gente tem material de excelente qualidade fabricado no Brasil. Mas na época não. A gente né? pergunta exatamente isso de material. Então, nossos primeiros equipamentos eram todos importados da Petzl, que é a marca top europeu, Mas não do podia usar. alpinismo. E alguns batiam o pé, não, mas não pode. não tem CA. Não tem CA. E é uma dificuldade mesmo. E foi, daí, tipo, um tempo depois a Petzl teve uma. Agora esqueci qual é o processo lá, mas tipo uma validação de CE no Brasil lá que tu podia utilizar. Mas venceu, ela não renovou. Acho que o mercado não interessa mais para ela. Mas então isso bate assim na coisa. Tu tem equipamentos melhores, que é exatamente o que tu comentou, né? Ou às vezes tu tem que usar uma coisa que é menos segura, menos confortável, menos durável para atender a legislação. É como se a nossa legislação, né? Álvaro, AVC falasse de vez em quando Dá. vem desse. É como se nossa legislação muitas vezes falasse assim, ó, eu sei que você tem condição de oferecer uma situação mais segura, trabalhar de maneira melhor, mas não quero. Eu quero que você faça Tem isso. que ser aqui. desse jeitinho que eu. A gente não pode contar o som de novo, não, mas muitas vezes, assim, os caras é condicionado a enxergar só aquilo e você mostra que, fulano, eu estou fazendo mais do que isso. Não posso. Não está escrito NR35, está escrito, por exemplo, aí na época da Irato, ou então ANAC tipo 1 aqui, nível 1. Não quero saber esses 40. Você fez 8? É como se a pessoa, o raciocínio vira um raciocínio de Pires, né? A pessoa não consegue pensar que aquilo está maior do que manda, ou seja, cumprir um que eu acho que ela até entende, mas é o medo da responsabilização. Total.
Total. Ela até entende e coisa. Sim. Mas é que negócio, a conduta é essa porque ela sabe que vai se virar contra ela. Exato. É tipo Entendeu? crachá, né? Exatamente. Isso. Eu não posso fazer isso aqui. Agora não tem norma mal escrita que a gente não pode interpretar bem, né? A cabecinha do advogado já vai pensar. Imagina o seguinte, e se eu der um treinamento, NEAC nível 1, mas ali dentro já contempla todo Conteúdo o programático. conteúdo da NR35. Eu não posso emitir os 2 certificados? Pode. Olha só. Aí a oportunidade, ó. Porque você não deixou de cumprir a carga horária, você fez mais do que aquilo. Se a relação é papel, aí eu tô colocando a grosso modo falando, gente. Se a relação é papel, de existir um documento, um certificado colocando NR35, ok. Você tem tem esse certificado na exatamente, a gente formata um documento que tá ali. Mas o importante é eu conseguir realmente capacitar aquela pessoa para ter segurança para executar a atividade. É isso que a gente tem que focar. O Álvaro, você falou uma questão dos equipamentos, que é uma questão também, enfim, dando uma estudada. Aí quando a gente fala, por exemplo, de sim, todo equipamento geral, de altura que eu tô falando ali, e que tá totalmente ligado à atividade de talude também ali. Como é que você percebe essa evolução? E aí eu tô falando de evolução de equipamento mesmo, de produção nacional, de equipamento, para uma atividade que existe uma evolução, a gente está em processo de expansão de maneira constante. Então, acho que mesmo para você, existem situações de taludes que vão ser novas, e que requer estudo, requer planejamento antes de executar a atividade propriamente dito. Você acha que hoje, ou você fazendo no contexto histórico, os equipamentos hoje, nacionais, eles acompanham essa evolução? Eles trazem essa segurança? Acompanham, sim. A gente tem vários tipos de equipamentos, né? Então lá tu tem... Claro, não vou nem entrar na questão do que se chama rapel, da parte da aventura, da diversão lá. Sim. Mas os primeiros que tinha eram o que é até chamado de stop, que chama lá, que era um azulzinho lá com uma alavanquinha vermelhinha. Tá? Então lá era um descensor, né? E ele não era o que a gente chama autoblocante, né? Então tu tinha que fazer uma manobra com a corda, né? Isso, para prender ele e ele parar, né? Hoje em dia a gente tem inúmeros outros descensores que são autoblocantes, que o stop está praticamente em desuso, tu quase já não vê nas frentes de serviço, sabe? A gente nunca usou, para falar a verdade, mas estou vendo ali né, os colaboradores das empresas de execução, das empreiteiras, né? Que geralmente, não que o equipamento seja ruim, mas né, como compram em grande quantidade, né, acabava comprando o que era mais em conta, né? Que é perfeitamente normal. E hoje em dia tu já não vê mais isso, né, nas próprias empreiteiras, sabe? Tu já vê os equipamentos mais, né, mais evoluídos, né? E é uma normalidade, porque assim, a atividade ela era o que ela tinha, né? Sim. E eu falo assim, nacionalmente ela talvez as indústrias de produção nacionais, ela também eu não vou falar forçado, mas ela falou, fulano, precisa melhorar, Exatamente. Precisa melhorar. Eu tenho um equipamento europeu entrando, então eu preciso que você acompanhe aí, que também você me ofereça, que senão você vai ficar para trás. Exato. Então assim, elas se sentem no mercado que para eu atender a atividade que está sendo executada, eu preciso melhorar. E é um nicho, né? Exatamente. Um nicho gigantesco. Agora, vamos entrar naquela parte onde a gente joga os outros na fogueira? Vamos ver. Ô, Álvaro, eu vou te fazer uma perguntinha, que é mais para acalentar meu coração mesmo, na verdade. Vamos ver. Porque você tá falando de talude e tal, e a gente já tava conversando aqui no bastidor. Quer dizer, toda vez que eu vou então analisar segurança de barragem, envolve parte de análise de talude, Isso, né? Exatamente. E aí, que negócio, a gente tem você até citou já a questão dos acidentes, a gente tem um histórico recente de 2 acidentes aqui, tristes aqui, né? Mariana, Brumadinho. Mas na nossa região aqui costumam acontecer outros acidentes menores, mas não tem tanta repercussão, né? Exato. Mas outras mineradoras de vez em quando acontece. Mas uma coisa que me deixava inquieto, no caso específico de Brumadinho, é que toda a área administrativa daquela vale estava bem debaixo da barragem. Estava logo ali. No campo do evento, né? E sim. E como aconteceu o evento, obviamente não deu tempo de ninguém que estava ali evacuar. Não havia situação. Mas você fez um comentário antes que não existe fórmula mágica, não existe uma receita pronta, né?
E alguns critérios que você usa para analisar a segurança daquele talude envolve o que está abaixo, né? O que está movimentando acima, qual que é a atividade que vai fazer e tal. Então, assim, no fim das contas, se eu tiver uma segurança, se eu tiver um nível de segurança, eu posso ter sim estruturas construídas abaixo daquela barragem. Isso Pode. não é proibido. Não é proibido. É. Não é o Operação já tá indicado. Não é porque as pessoas indicado, falam né? pelo visual, né? É, exato. porque que negócio, Não, não, você vê a imagem, a comoção da coisa, você é levado a isso, né? Porque aí você começa Sim. a gerar as possibilidades. Ah, mas se essa galera não tivesse aqui, não Hoje, tinha hoje tu acontecido tem isso. aqueles planos, né? Os planos de evacuação, nível de controle, tem várias ferramentas para te proteger em relação Não, a isso. nessa linha, eu até. Deve ter sido ano passado, eu fui a um hotel fazenda em Igarapé, né? Igarapé, para quem tá ouvindo e não é daqui da região, é uma cidade aqui na área metropolitana de Belo Horizonte, que tá abaixo de uma montanha gigantesca, de uma serra gigantesca. E eu naquele hotel fazenda, na hora que eu olhei para cima, tá aquela linha lá de uma barragem, desenhadinha a área de escoamento, caso aconteça. Eu falei, gente, se aquele negócio arrebentar vai vir aqui na minha cabeça. Porque eu ainda tava com essa informação na cabeça. Falando, não é possível, cara, não pode ter nada abaixo daquela barragem. Mas então, na verdade, isso é uma crença que pode, sim. Né? O estudo, o nível de segurança, a gente realmente... Com certeza. E uma coisa que eu falo muito para meus alunos no primeiro dia de aula, né? Tipo, quando... mudou muito a questão, mas eu lembro quando eu estava na faculdade, era uma coisa rara de ter acidente na engenharia, né? Uhum. E hoje é comum. Aí tu começa, lembra aquela vez que aconteceu isso? Lembra aquela vez que aconteceu isso? Não, cai no esquecimento, sabe? Uhum. Tanto é que tem, infelizmente, é um caso aqui de Belo Horizonte que eu uso como exemplo de aula até hoje. No primeiro dia de aula eu mostro o videozinho que é o viaduto, que caiu aqui, que era a obra da Copa, que teve fatalidade, né? Então não é só nos taludes. E aquilo lá foi um erro clássico de engenharia, clássico, sabe? Então, claro, tu não pode culpar toda uma engenharia, toda uma tecnologia, né? Tem N fatores que... Teve aquele parecido com esse viaduto que ele citou, que eu lembrei, porque eu também visualmente eu vi outro dia, aquele do Rio de Janeiro, na Niemeyer, que a onda levou a ciclovia, sabe? Mas, poxa, o viaduto não tinha um ano, né? Não tinha. Sabe? Né? Além de ter levado a vidas, né? Fatalidades ali, é triste, né? Sim. Aí sim, tipo a questão, agora, aquela coisa, depois que acontece, é fácil, óbvio, né? É fácil, né? Mas aí tu para e pensa, aquela estrutura lá, falando de Brumadinho, tinha mais de 20, 30 anos lá. Tava lá há muito tempo. Sei lá que parte, eu não conheço o histórico do processo, e construiu uma estrutura ali. Aumentou a estrutura. Até o pessoal brinca, né? Tinha ponto de encontro ali, fora, né? Sabe? Então, infelizmente aconteceu, mas dessa parte ruim desse desastre, a gente tem que pegar e tentar tornar alguma coisa boa, né? Vamos melhorar nossos processos de engenharia, vamos melhorar nossa fiscalização, vamos qualificar os nossos profissionais dessa área de geotecnia, tá? Vamos melhorar a questão da regulamentação, no caso do governo federal, né? Vamos trabalhar com medidas preventivas, seja nesses planos de área atingida, seja na questão do monitoramento, né? Hoje a Vale, que é onde a gente tem mais contato, investe uma grana pesada no monitoramento em tempo real, né? Avisando as comunidades na volta, esse tipo de coisa, né? Vamos usar já teve uma mudança grande na legislação de proibir o tipo de estrutura que foi executada lá, tá? O que proibiu um tipo de estrutura, bem ou mal, eu entendo como um regresso, né, para engenharia, mas é uma opinião minha. Assim, é igual uma história, usando uma história tu não recente. sabe fazer, se ninguém sabe fazer, exatamente, vamos cortar. Exatamente. Se eu não tenho, assim, a solução é difícil, então é melhor proibir. Claro. O exemplo recente aqui de Belo Horizonte de novo, né? Nós estamos aqui, é mais fácil dar exemplo daqui, mas teve o aeroporto aqui do Carlos Prates, né? Caiu um avião. Qual que é a solução? Proíbe o aeroporto. Poxa, meu amigo, não é assim que funcionam as coisas. Né? A engenharia fica algo. É como se rotulasse, você não está conseguindo resolver, não. Então, vamos parar de operar aqui. Teve uma engenheira que nem você falou, as estruturas dessas barragens já datam de 30 anos e tal. Aí teve uma engenheira que comentou isso comigo. Eu não sei, né? Eu não sou da área e tal.
Mas é que é negócio, na ignorância a gente fala, nossa, é verdade. Tipo assim, 30 anos é um tempo que dá muito tempo para uma estrutura de engenharia já tem uma degradação importante. E isso entra na cultura do brasileiro, que é a falta de manutenção. Tu compra alguma coisa esperando que tu vai ter que mandar arrumar, consertar? Não, você quer. Tu quer que dure Sua pra esperança sempre. que Pô, é. Tu nunca conta que tu vai ter que fazer, ou dar uma olhada e coisa. E tu pega confiança, né? Tu tem aquela baita estrutura lá, 30 tempo. Não vai acontecer nada. Vai Não acontecer aconteceu nada. nos que dá um últimos problema. 30. O Coliseu tá problema, lá você até fala hoje. isso, você fala assim, não, o negócio deu problema. Cara, não é que deu problema, não, é porque... Ele dá problema. Exatamente. Tá, o Álvaro falou uma questão, dessa questão até do talude, você falou, as pessoas não precisam enxergar um talude como algo que está o tempo inteiro em iminente situação de gerar uma catástrofe, não, gente. Assim, é uma estrutura que merece ser gerenciada, planejamento para trabalhar de maneira ativa com a segurança ali, mas não é algo que a todo momento você tem que ter medo de passar perto, não. Senão a gente não passaria e próximo, viaduto. Eu falo que guardado as devidas proporções, é igual quando a gente fala do alto forno. O alto forno é uma situação que não é feita para ocupação humana lá. Ele precisa ser monitorado pressão, calor, porque a atividade que executa ali dentro é atividade que traz um perigo. Mas não quer dizer que aquilo ali vai explodir a qualquer momento. Não é. Senão não podia ter ninguém para trabalhar. Pois exato. Eu vou voltar de novo num negócio que me deixou preocupado, porque eu pego estrada toda semana, né? Mas, ó, tem alguma coisa, por exemplo, a gente tá na estrada, tá dirigindo e tal. Tem alguma situação que você já fica, digamos assim, meio ressabiado? Não, ali pode ser que tenha uma movimentação de carga, eu vou evitar passar por ali. Visualmente, por exemplo? Tem. Tipo, principalmente talude rochoso, quando tu tem muito bloco de rocha. Ali tinha um lugar... Não tem aqui perto. Lá tinha um lugar que... chegando em Itabirito. Itabirito, Eles estão mexendo lá agora. Estão mexendo lá agora. Daquele lugarzinho. Tipo, aconteceu no dica pra vida com o Álvaro de 2 anos atrás. Aí tu olhava o talude, desceu um monte de material, tinha uma estrutura de contenção lá, aquela... Enfim, em metade, até metade do morro tinha, né? A outra metade não tinha. E tá lá. E ficou quase um ano aqueles blocos pendurados lá, sabe? Por que o talude rochoso? Porque a rocha não avisa, né? É um movimento super rápido. E ela não necessariamente tem que ter um evento de chuva para gerar um movimento. Cara, me trouxe na cabeça aquilo que aconteceu em Capitólio, do barco. Tipo, aqui até caiu a rocha no barco. Sabe, então Então, as estruturas rochosas são mais... tendem mais a movimentar do que se fosse... Não, que na verdade, assim, a dinâmica é um pouquinho diferente, sabe? Tu pode ter movimentos de solo muito rápido, mas geralmente tu tem que ter um gatilho, geralmente esse gatilho é a chuva. Tá? Mas a grande maioria dos movimentos de solo tu consegue perceber porque tem velocidades baixas a médias. O problema de um talude rochoso, principalmente se tratando de queda de blocos, é que ele não dá aviso. Uma vez só. E normalmente o volume é maior, né? De uma vez só. Não, até que não, às vezes, porque o volume é rocha, né? Tu não precisa de um volume muito grande para causar um estrago gigantesco, sabe? Uma pedra do tamanho de uma mão mata uma pessoa. A densidade. E densidade, velocidade, que vai dar uma energia gigantesca, né? Lembra aquele dia que a gente tava... Olha eu colocando medo nele aqui, ó. A gente tava passando debaixo lá no seu sítio, assim, ó. Foi alguém falou assim, passa aqui não, que tá caindo pedra. Debaixo do viaduto ali. Debaixo do viaduto. E mesmo lá, e outro, né, uma outra história, até fui levar os meus alunos conhecer a execução de uma estrada lá, duplicação de uma estrada lá no Rio Grande do Sul, que eles estavam fazendo desmonte a fogo, né? Em talude rochoso. E ficava lá o resto dos fogos, né? Desmonte a fogo é explosão. Explosão. Explodindo o negócio. Ficava lá o talude com os blocos de rochas acumulados ali na beira da estrada, né? Aí questionando assim, tá, mas depois, porque a via tá funcionando, né? Então eles interditam por um tempo, dão fogo, o cara vai lá, verifica, faz aquela limpeza da via e libera o trânsito, né? A estrada é concedida, tem que funcionar, né? Aí, tá, mas e o talude rochoso? Não, é uma olhada visual. Aí a gente passou lá e olha. Começar a cuidar mais. Não passar aqui de novo. Quando a gente fala dessas situações, eu tô falando não só dentro de mineração, mas de maneira geral.
que você enxerga aí que, mesmo sem entender que está fazendo isso, quais são os atos mais seguros que a galera usa quando está trabalhando, por exemplo, com talude? É a coragem. É tu que se garantir que tu tá preso num lugar, sabe? Acho que isso é o principal. E a galera não se preocupa com isso. Não, desculpa, quando eu entendi. O perguntei que assim, mais se preocupa. ou então quando a galera, Não, assim, eu acho aqueles assim, mais... o que o pessoal é mais negligente, eu diria que é o deslocamento, tá? Principalmente se não tem uma proteção, sabe? Às vezes tu passa a corda de um lado pro outro, bate no material, o material pode vir em direção a você, tá? É a questão da saída da corda, principalmente, até às vezes pelo cansaço. E o terceiro ponto é que eu comentei antes, que é tu não reconhecer o teu limite físico, né? Que daí, eu lembro, eu tenho muito claro essa história para mim, né? Acho que foi muita sorte, né? que foi, era logo nas primeiras atividades por corda que eu fiz, era um lugar, era uma inspeção, não era nem obra, nada. Fiz a inspeção na beira de um túnel, tá? Que tinha corda, tá? Tudo. Aí saí, fui fazer a inspeção numa outra volta. Tinha viajado de madrugada, né, para chegar no lugar, dirigir, trabalhei o dia inteiro, para fim da tarde bate aquele cansaço, e tu tá olhando o talude, aí olha, não tô vendo, aí tu se joga para trás, imaginando que tu tá preso na corda, sabe? E não tá. Não tá. Aí tu pensa, sorte que tinha uma árvore atrás de mim. Sabe? Então, isso foi uma lição para mim, eu falo muito até, claro, isso aí tem, sei lá, 12 anos atrás, 11 anos atrás. Mas eu tenho muito presente isso e ter esse cuidado, que eu comentei, o medo, né? A atenção. E não adianta, assim, não pode... talvez as pessoas falem assim, mas demodê falar isso. Mas não pode confiar, né? Você tem que conferir cada etapa. Cada etapa. Mas toda vez eu tenho que conferir o ponto de ancoragem? Toda vez conferir o ponto de ancoragem. Eu falo que a altura, por exemplo, eu tô falando de altura em talude, que é trabalhando junto, não te dá, no seu caso te deu, mas assim, normalmente não te dá uma segunda opção. Não, você não tem uma área de escape. Não, se acontecer isso, eu vou ter esse tempo aqui. Não tem, cara. Não tem. É muito imediato, né? Sim. Então, assim, você não tem. Fala que é parecido com andar de moto, que você não tem o que proteger. É aquele chão. E a altura não tem. E você falou uma coisa, falando disso, não sei se você já presenciou, se já teve uma situação vivendo disso, Álvaro, de alguém passar mal em altura e precisar subir para retirar alguém que estava passando mal. Já. E não é fácil. Não é fácil. A gente treina, mas é aquela velha história, né? É treino e treino, jogo é jogo. Exatamente. Né? Não participei da atividade, do resgate em si, ali tinha profissionais mais qualificados para fazer, mas é difícil. Né? Isso é uma questão que eu acho que corrobora exatamente com aquilo que você falou. Graças a Deus não foi uma coisa séria. Que deu para tirar, né? Porque as pessoas falam assim, no papel, né, Álvaro, eu tenho uma equipe de resgate. Ok. Mas, cara, será que essa galera da equipe de resgate, fisicamente, ela tá apta? Porque uma coisa é resgatar alguém no chão. Colocar numa maca ali. Eu já presenciei também, Álvaro. Não queiram visualizar o que é um resgate em altura, porque, assim, situação de inércia, o cara fica muito mais difícil retirar o cara. Fica todo mole. Exatamente. Então, assim, ele não consegue te ajudar. Não. Até no treino, né? Porque tu treina com um boneco duro. Isso mesmo. E ele tem um risco iminente, por isso tem garroteamento aqui, então o cara tá assim, então ele vai cair. Então, e até você chegar na pessoa, você não sabe o que tá acontecendo com ela. Exatamente. Isso mesmo. O que aconteceu com aquela pessoa? Então, é uma situação de urgência. Você tem que chegar lá rápido para identificar, para tirar isso tudo, garantindo a segurança, a dificuldade do processo. Então, é aquela situação. É o que o Álvaro comentou. A gente tem que garantir que para a pessoa iniciar aquilo ali, cara, tem que estar 100%. Tem que estar 100%. Mas vai acontecer mentalmente, de vez em quando. Processo, segurança do local do processo, né? A gente está aqui em Minas Gerais, você comentou também da situação lá de São Paulo, teve deslizamento que levou uma estrada inteira abaixo. A gente não pode acessar uma área, né, pensando em resgatista, alguma coisa do tipo, se não tiver segurança, né, que nem a gente estava comentando aqui, como é que eu posso bater um olho ali naquele talude e falar, cara, tá arriscado, não posso acessar, não posso ir.
né? Que ela falou, a movimentação de terra é mais devagarinho, mas não vai. Você tá vendo que tá movimentando, Não, vai descer. Né? Agora rocha, ela vai vir em uma hora. vai vir. Você não sabe que horas. É. E aí, assim, eu acho que quando a gente fala nisso, né, Álvaro, entender, quando a gente discutiu aqui hoje, estamos discutindo ainda, entender o quanto uma estrutura de talude traz situações anexas. Ela não é só aquilo ali, Não, né? Então, enxergar aquilo de não, maneira ampla, cara, Exato, porque tem que na ser verdade, feito. até às vezes uma discussão que eu tenho com as meninas lá da segurança, sabe? Aham. O trabalho em altura tem todos os riscos e tu trabalha no chão, né? Então é só que tu tá pendurado, Uhum. né? Então às vezes acontece um acidente em altura, mas um acidente não foi em altura, né? Uma torção, tá, mas a torção tu pode torcer o pé ali, não, a culpa não é só do trabalho em altura. Sim. Então, tipo, eu acho que cabe isso, a gente avaliar e entender tudo isso e e não só tratar como um acidente em altura. Sim. Tá? Porque o acidente em altura tem as suas peculiaridades. Exato. E que nem você falou, ó, assim, a gente tem que realmente entender, né? Tentar realmente entender para ter uma solução. De novo, vou voltar no exemplo, de novo, tá? O sangue vê um negócio assim, mas teve aquele acidente lá em Capitólio, na Lagoa de Furnas, né? Desceu uma pedra em cima de um barco. Por que desceu uma pedra em cima do barco? O Álvaro já explicou. Porque é uma pedra, ela tá lá em cima, um dia vai cair. Um dia vai cair. Eu só não Isso é sei um fato, quando, não sei porquê, não exato. precisa estar chovendo na hora, ela vai cair. Aquilo não nasceu É daquele isso. jeito, né? Não, aquilo é corrosão. Não é um processo da natureza. Exatamente. Uma hora vai cair. Aí o que aconteceu? O que seria a solução para evitar seu acidente? É quase que acabar com o turismo do lugar. Você já foi lá? Exatamente. Você Não, foi lá? ainda não tive a oportunidade, Porque quero o ir. bacana do lugar é você tá no barquinho, barquinho o e ver barquinho aquilo lá. chega pertinho, lá tem uma cachoeira, você quase passa debaixo da água e tal. O barquinho vai para debaixo do talude, onde cai Sim. aquela pedra. Foi exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam passando por debaixo do talude ali, porque esse é o passeio. Então, qual que seria a solução? Não se pode chegar com os barcos a não sei quantos metros, né? É Exatamente. isso que deveria ser a solução. Qual que foi a solução aplicada? Todo mundo agora anda de capacete. É isso que eles. Não sei se aplica atualmente ainda, mas foi isso que foi aplicado durante o tempo. Colocar capacete nas pessoas. Cara, aí você me imagina. Cai uma pedra, tamanho de um prédio, mas eu tô de capacete. Ah, cara, eu vou te falar, não tem condição um negócio desse. Não dá pra aceitar. A segurança é muito maior que isso, né? Não, com certeza. Então, assim. É a ação purpurina. Pois é. Vamos então, colocar purpurina, alguma sim, coisa pra falar que a gente fez. Sim. Mas se acontecer outro evento, meu amigo, Não é isso. não vai resolver absolutamente nada. Se cai né, que nem o Alvo tá falando de energia, vamos falar que cai uma pedra do tamanho de uma bola de futebol. Naquela altura vai matar mesmo do mesmo O jeito. capacete não aguenta. O que a gente tem que se desprender muito, né, Álvaro, assim, muitas vezes, não sei como é que você enxerga isso também, que, cara, segurança não se faz com adorno. Segurança não é isso. Assim, eu costumo falar que meu sonho é ir numa feira de segurança e falar assim, ó, tem o mínimo de EPI possível, que as situações estão gerenciadas. Sim. A grosso modo, volto falando, quanto mais EPI, eu tenho uma certa crítica, tá, pessoal, quando eu vejo aquele bonequinho da segurança lotado de EPI, se parte, cara, pelo amor de Deus, velho. Assim, só mostra que um monte de situação não foi gerenciada. E que o cara precisa de óculos, precisa de capacete, precisa daquilo, aquilo outro. O cara chega lá parecendo um robô. Ele não consegue se mexer para executar uma atividade que, se tivesse um planejamento, seria muito menos que aquilo. Então, não sei como é que você enxerga esse conceito, essa questão de segurança. Eu enxergo, quando você traz isso, de que não é adorno que vai trazer para a gente uma situação segura. Eu concordo. Não estou criticando os EPIs. Não, eu entendi. Eu fiquei matutando aqui, fiquei pensando em como trabalhar, como vivenciar isso. Ó, indo na linha do que o Felipe comentou, em primeiro lugar, né, a única maneira de eliminar risco é não fazer, no caso, a atividade. Né? Então, o risco sempre vai ter. Tu vai ter que gerenciar a situação, né? Aí, barreiras de controle, vem tudo lá. Agora, para atividade em altura,
É difícil. Só pra não subir. Eu fiquei só não subindo. Por isso que a gente fala, talvez, a exposição, né? Daí tu para pra pensar, né? Por exemplo, né? Tu começa a ver ali, tá, mas por que eu preciso estar de perneira no talude, né? Uhum. Tu cobra alpinista, aí cai um bloquinho de rocha, né? Bate na tua canela, e não é agradável. Não é. Tem situações que vão ser condicionantes. Né? Então, assim, que é uma coisa imprevisível. Né? Cara, descer em corda sem luva. Não dá. Aí talvez, Álvaro, o que a gente pensa é a exposição ser menor. Ser menor, exatamente. Que aí eu vou usar menos tempo EPI. Eu não saio já com o cara desse jeito. Outra coisa que a gente teve algumas situações específicas de mordida, de picada de abelha, né? E Cara, no meio do talude. No meio do talude. Tá, daí hoje como é que sai? Todo mundo a gente disponibilizou o capuz de fuga, né? Porque é um saco, é mais um negócio para ficar pendurado, não sei o que. Até encontrar uma abelha no talude. Vai bater no E a gente fala assim, uma abelha no talude, cara. É comum, né? Até tu encontrar, né? Tu ter que sair na corrida da corda lá para não ser picado pela abelha, tu vai começar a vestir o teu capuz de fuga lá, sabe? Então... Álvaro, e olha como é que a gente cresce. Quem que você vê discutindo numa situação que tem talude a possibilidade de uma abelha causar a situação? Dificilmente, às vezes, a pessoa fala assim, exatamente, porque não conhece. E vem de novo, a gente conhecer a atividade, entender o que pode ser feito, o que não pode, para evitar bobagem. Exato. Eu vou trazer para medicina, por exemplo. Isso é uma coisa muito séria, que eu acho que, não sei se é isso que tu vai comentar, mas é a questão da alergia, né? Exatamente. É a questão da alergia, tipo assim, e se a pessoa for alérgica à abelha? Eu só vou descobrir quando ela for picada. Entendeu? Aí o pessoal até pede, vamos fazer uns exames? Podemos. Só que eu vou te avisar. Não pega, não. Porque se a pessoa não tiver em reação alérgica naquele momento, a gente não vai ver. Mas é algo semelhante ao que acontece no eletroencefalograma. Se a pessoa não tiver em crise convulsiva, eu não vou ver uma alteração. Ela pode ser epilética. Mas se ela não tiver em crise no momento, eu não vou ver. É semelhante ao raciocínio desse exame da abelha. Entendi. Só que se eu pego, cara... É uma coisa. É mais uma barreira. Eu tô evitando um potencial evento grave naquilo ali. Então fica umas discussões, né? Que aí tem colegas médicos que defendem o uso do exame, tem colegas médicos que não defendem, porque não é um exame de rastreio eficaz, colocando em termos técnicos. Sozinho. Eu vou deixar passar. A maioria dos alérgicos, eles vão entrar do mesmo jeito. Eu não vou identificar que eles são com aquele exame. Só que o que eu identifico é um a menos. Já é um bloqueio grande que eu consigo ter. É um que tu salvou, né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode deixar, não pode abrir mão de ser o mais rigoroso possível quando eu estou lidando com a saúde e segurança das pessoas. Né? Acho que o ponto é esse. E começa uma obra. É o vizinho querendo participar aqui. Mas nosso tempinho tá mirrando ali. Tá. Álvaro, manda um abração pra galera aí. Como é que a gente te acha? Rede social, contato da FGS. Pode fazer o merchan que você precisar aí. Bom, a FGS, né? Então fazendo propaganda. Isso a FGS, ela tem o pé no Rio Grande do Sul, mas já está criando o pé, já está com o pé firme aqui em Minas também. Tá? O nosso site é fgsgeotecnia.com.br. Tá? A gente tem uma equipe bem boa aqui. O meu e-mail para contato é o alvaro@fgs.eng.br. Qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade para me escrever, tá? Conversar, trocar ideia, tá? E agradecer vocês pela oportunidade, né? A gente que agradece. E deixar um agradecimento pro José, que me fez o convite diretamente. E aí, Álvaro? Mandar um abraço para toda a minha turma lá, os meus meninos da FGS. Isso aí. Eu falo que o vizinho vai deixar, né, a gente terminar aqui. Vai. Vou convidar ele para conversar aqui também, né? Preparar de fazer isso. Mas, Álvaro, acho que pra gente também é uma honra falar da situação e com vocês que tá com a gente já desde o início aí. Acho que aprendemos muito, evoluímos muito com a FGS, assim como a FGS também. Então, acho que a gente gosta de áreas de desafios. E eu falo que o que leva a gente
a aumentar o patamar, aumentar o sarrafo, são os clientes que são clientes que trabalham em alto padrão. Eu costumo falar que o alto padrão deveria ser contaminante, né, para todo mundo, né? E aí a gente não precisaria da norma falando, você tem que fazer esse mínimo. Esse é o sonho. Sabe? Assim, Todo mundo ter um nível de consciência tão bom que eu não preciso de uma norma falando que o treinamento tem que ter 8 horas. Não precisa estar escrito numa norma. Né? Precisa estar escrito num técnico falar, não. Para eu capacitar, eu preciso de tantas horas. Eu vou dar um exemplo aqui, para daqui a pouco finalizando a minha fala aqui também. E aí, Álvaro, quando chega, às vezes, os colaboradores da FGS, cara, em momento nenhum eles assim, não que não seja, eles não possam fazer isso, mas em momento nenhum eles falam assim, ruim porque eu estou fazendo essa bateria de exame que são maiores. Porque eles entendem a necessidade disso. E isso vem de quem está gerenciando. E aí é não entender gestão, saúde e segurança como um critério somente de papel. E algo que de fato deve ser feito. Então, assim, eu acho que eu agradeço demais a vinda sua aqui. Vai vir outras vezes, vamos conversar. E aí, assim, agradecemos demais. E Álvaro, vamos trazer de novo, achei. Falamos um pouquinho do conceito aqui de talude, mas ainda não tá longe da gente. Tem coisa demais. Tanto que a gente cavucou aqui. Sabe? Então, assim, obrigado demais. E daqui a pouco tá tanto Spotify, nosso canal do YouTube e disponível para todo mundo. Muito legal. Muito obrigado. Isso aí, galera. Então, lembrando, todo mundo segue aí o canal, né? Estamos no YouTube, estamos como podcast no Spotify. Segue, curte, comenta, compartilha, inscreve aí no canal pra gente ter mais engajamento. Quanto mais engajamento, mais conteúdo relevante a gente vai conseguir trazer, igual o nosso amigo Gaúcho, saiu do Rio Grande do Sul para vir fazer essa entrevista com a gente exclusivamente. Com certeza. Obrigado. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau. Até mais.